Boa notícia para o Fluminense, dois jogadores estão mais próximos do retorno aos gramados com a camisa tricolor e além disso a gente vai falar, claro, né, sobre o grande bafafá do dia que foi o volante André, algumas publicações que ele fez nas redes sociais e muitos tricolores começaram a se questionar, será que o André está se despedindo do Fluminense? A gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo aqui e, claro, falar também muito da partida desse sábado contra o Atlético Mineiro, tem arbitragem definida e calma, não vai ser o Anderson Daronco, tá? A gente vai falar sobre isso, sobre os jogadores retornando no Galo, muitas informações do Flusão. Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente traz todas as notícias do Fluminense. O torcedor tricolor que fica mais atento às redes sociais começou a se preocupar na tarde dessa quinta-feira, porque o volante André fez uma série de posts ali, postou fotinho dele com a taça de campeão da Libertadores, e muita gente começou a pensar, meu Deus do céu, será que o André tá se despedindo? Será que agora o André vai sair do Fluminense? Torcida, claro, entrou em desespero, né? O torcedor é passional, mas a gente tem uma informação importante para trazer sobre isso, que vem lá do jornalista Diogo Dantas. Ele fala sobre o volante André. A gente lembra, né, que após a classificação do Fluminense, uma outra cena ficou marcada, que foi o André ali, ficou bastante tempo no gramado após aquele momento, ficou encostado na trave, olhando para os céus, depois veio o Cauã Elias e o auxiliar técnico abraçarem ele, então já começou esse papo de, olha, eu acho que o André está se despedindo ali. Na época, a Trivela trouxe a informação de que poderia sim ser uma despedida, já que não vai ter jogo do Fluminense no Maracanã até o fim da janela, e a expectativa do Fluminense e do jogador é que ele seja negociado ainda nessa janela de transferências, que acaba somente ali no dia 2 de setembro, está chegando já essa data. O Diogo Dantas traz a informação para a gente de que o André e os representantes dele possuem conversas com equipes da Inglaterra nesse momento, mesmo após a desistência do Fulham. Ou seja, não é o Fulham que era o principal interessado no André, a gente sabe disso, né? Vendeu o João Palhinha, queria contratar um substituto para a posição, estava muito interessado no André, mas acabou contratando já um volante do Burnley, Sandor Berger, se eu não me engano o nome dele, já contratou jogador para a posição, então não deve fazer esse movimento atrás do André, mesmo tendo oferecido lá atrás 25 milhões de euros, o Fluminense fez a contraproposta, o Fulham achou que era mais interessante investir nesse outro atleta. Segundo o Diogo Dantas, outras equipes da Inglaterra mantêm conversas, portanto, com o André e com os seus representantes. No momento não tem proposta oficial, só que o André está confiando de que isso vai acontecer muito em breve. Ele tem um plano A dentre essas equipes que ele conversa, e é a equipe que ele deseja ir. Mas caso não ocorra, ele vai topar ir para o plano B. Fato é que o André deve deixar sim o Fluminense nessa janela de transferências. Agora, a gente precisa saber quais são os valores envolvidos nessa negociação. Lembrando a proposta do Fulham, que foi a única proposta oficial que teve nessa janela, era ali de em torno de 25 milhões de euros. Essas foram as informações divulgadas. O Fluminense fez uma contraproposta e o Fulham acabou não aceitando, acabou não respondendo essa contraproposta. Vamos ver se o Fluminense consegue chegar pelo menos nesses 25 milhões de euros que a equipe inglesa, a equipe londrina, estava oferecendo pelo volante André, mas fato é, parece bem claro pra gente que estamos nos últimos momentos do André com a camisa do Fluminense, vai fazer falta demais, né? Um craque tricolor. Vamos falar um pouquinho agora de Atlético Mineiro e Fluminense, partida válida pelo Brasileirão. É verdade que Atlético Mineiro e Fluminense vão se enfrentar pela Libertadores, mas antes, nesse sábado, esses dois times se enfrentam no Brasileirão e a gente tem algumas informações importantes para trazer sobre essa partida aqui nesse vídeo. Só antes, eu vou rapidamente dar um recado muito especial para você que acompanha aqui a Central Fluminense. Por quê? Porque a JohnBet é a nova parceira oficial da Central e quem ganha com isso é você, tricolor, que nos acompanha. No comentário fixado desse vídeo tem o link para você criar a sua conta lá na JohnBet e no seu primeiro depósito você vai ganhar 100% de bônus. Pois é, isso mesmo. Você depositou R$50, você vai ganhar outros 50. Depositou 100, vai ganhar outros 100 para você fazer aquela sua fezinha com aquela grana que está sobrando aí para você, beleza? Então já sabe, corre no comentário fixado, clica no link, cria a conta e se divirta sempre com responsabilidade. Circulou pela internet na tarde dessa quinta
quinta-feira uma informação de que o Anderson Daronco apitaria a partida entre Atlético Mineiro e Fluminense nesse sábado. Claro que o torcedor tricolor ficou revoltado, né? A gente lembra, muito recentemente o Daronco foi o árbitro de Vasco e Fluminense e validou, na verdade, né, de maneira assim escandalosa aquele gol do Verratti, né, que a bola bate na mão dele ali e ele acaba validando aquele gol. O torcedor tricolor, óbvio que não gostou disso, mas você que está assistindo esse vídeo, respire aliviado. Ou melhor, pelo menos um pouquinho mais aliviado. O Anderson Daronco não vai apitar o jogo do Fluminense, tá? Quem foi escolhido para apitar essa partida de maneira oficial, divulgada pela CBF, é Flávio Rodrigues de Souza. O retrospecto dele comandando os jogos do Fluminense também não é dos melhores, não. Mas acho que a gente tá com mais raiva do Daronco nesse momento, tá? O Flávio Rodrigues de Souza já apitou 19 jogos do Fluminense em toda a história. Foram 7 vitórias do Flu, 5 empates e 7 derrotas. Totaliza, portanto, um aproveitamento de 45,61%. Aproveitamento bem mediano, né? Mediano para ruim, né? Com esse árbitro no comando. Mas acho que ele cria menos raiva no nosso coração do que o Anderson Daronco. A última partida que ele apitou foi aquela derrota por 1-0 que a gente teve contra o Vitória no Maracanã, ainda sob o comando do... Não, era o Marcão já, né? A gente toma aquele gol de contra-ataque no final do Janderson. 1-0 Vitória, a gente acaba perdendo aquele jogo. Foi a última vez, portanto, que o Flávio Rodrigues de Souza comandou uma partida do Flusão. Falando de dentro de campo, informação importante que o GE traz pra gente de reforço que o Atlético Mineiro tem para essa partida, e é um reforço de peso. Eu particularmente acho esse cara aqui muito bom jogador. Tô falando do Paulinho, o tricolor Paulinho, né? Bom a gente não omitir, torcedor do Fluminense Paulinho, mais profissional e um ótimo profissional, jogador do Atlético Mineiro, teve o seu recurso aceito e está liberado para jogar contra o Fluminense. Ele estava suspenso por 2 jogos, mas o Atlético Mineiro entrou com um recurso no STJD para, enfim, conseguir anular essa suspensão. Ele estava sendo acusado ali de tentar agredir o Marcos Rocha na partida contra o Palmeiras. O recurso acabou sendo aceito e, portanto, ele tem condições de enfrentar o Fluminense nesse sábado. Essa é uma notícia ruim pro tricolor, porque o Paulinho é bom jogador. Por um lado, o Paulinho volta ao Atlético Mineiro nessa partida, por outro, o Hulk segue de fora, tá? O Hulk tá com um problema, uma lesão na panturrilha direita, ele voltou a treinar no gramado com a equipe do Atlético Mineiro, mas ainda não deve ter condições de jogo contra o Fluminense e não deve atuar nessa partida. O Atlético Mineiro tem tido alguns problemas de lesão e o treinador Diego Milito pode utilizar esse jogo contra o Fluminense para rodar um pouco o elenco, né, para dar descanso para alguns jogadores e mais rodagem para outros. De acordo com o próprio GE também, o Atlético tem um provável time para esse jogo com o Everson no gol, o Saravia na direita, o Batalha ou o Bruno Fux ali na zaga, ao lado do Júnior Alonso e o Arana lá na esquerda. No meio-campo existe uma dúvida entre o Otávio e o Fausto Vera, Alan Franco e o Scarpa, que pode ser poupado para jogar o Alisson, Bernard pode ser poupado e jogar o Zarate, são as duas dúvidas. Lá na frente, Paulinho e Daverson formando o ataque da equipe do Atlético Mineiro contra o Fluminense. Por outro lado, o Fluminense pode ter alguns retornos importantes muito em breve. A gente vai comentar um pouquinho sobre essas informações nesse vídeo. Só deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor ligada aqui na Central. Todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo, eu vou mandar um abraço pro Assis, de Manaus, pro Vanderlei, de Petrópolis, pro Alfredo, de Angra dos Reis, pro Manuel Caetano, de Natividade, pro Paulo Henrique, de Rondônia, Jeffer Fraga, de São Gonçalo, Nilo, de Teresina e pro Valdir, lá do Paraguai. Um abraço pra galera tricolor, sempre ligada aqui na Central. E o convite, claro, reforçado para você. Quer que a gente mande um abraço, um salve e cite seu nome? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessas duas informações, meus amigos, porque, vamos lá, vamos começar pela lesão mais recente, né? O atacante Keno acabou não sendo relacionado pelo Fluminense para a partida de terça-feira contra o Grêmio. Acabou pegando ali muita gente de surpresa. Ele, inclusive, aparecia o nome dele na lista de relacionados, mas o Fluminense informou que, devido a dores na lombar, ele não iria ter condições de jogo e não poderia atuar naquela partida. Mas no treino de hoje, dia 22 de agosto, o Keno esteve em campo, né? Tem imagens do Keno em campo, normalmente treinando.
Então é um jogador que pode já ter condições, inclusive, de enfrentar o Atlético Mineiro no próximo sábado. Lembrando, né, que o Atlético Mineiro com o Keno é lei do ex, né? O Keno veio para o Fluminense vindo justamente do Atlético Mineiro, o clube onde ele foi muito bem, foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Por outro lado, informações sobre a situação do Marcelo, nosso craque do Flusão, também está fora devido a uma lesão. A gente lembra que contra o Juventude pela Copa do Brasil, ele acabou jogando 4, 5 minutos ali e acabou sentindo e saiu lesionado. O Vilela, que tem um canal aqui no YouTube também, trouxe uma informação pra gente de que o Marcelo teria uma lesão um pouco mais grave, um pouquinho mais complicada, de grau 3 na coxa. Então poderia ser uma coisa um pouco mais complexa para ele retornar aos gramados. Por outro lado, o Marcelo, um pouco depois disso, postou uma foto no seu Instagram, segurando a chuteira e tal, ali parecendo que estava treinando, com a legenda quase lá, dando a entender que estava perto de retornar aos gramados. De acordo com o Fluminense, no press kit enviado aos jornalistas antes do jogo contra o Grêmio, onde estava falando, por exemplo, essa situação do Keno, estava dizendo que o Marcelo, assim como o Germancano, está em transição para os gramados. Então, se teve essa lesão um pouco mais grave, já estaria numa fase final de recuperação, muito próximo de voltar aos gramados pelo Flu. O Caio Blois, da Trivela, trouxe pra gente a informação sobre o Marcelo. Ele fala que o Marcelo cumpriu o cronograma de treinos do Fluminense hoje e tá rolando essa transição, né? Que ele tá de fato fazendo essa transição junto, inclusive, do Lucumi. Também teve um probleminha físico, também tá machucado, recuperando de lesão. Os dois estão nesse trabalho de transição, então muito próximos de retornar aos gramados com a camisa tricolor. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você que tá ligado na Central. Agora eu quero saber a sua opinião. Keno e Marcelo estavam fazendo falta no time do Flusão? Vão estar à disposição do técnico Mano Menezes muito em breve. Comenta aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.